Senhor presidente José Sarney, que dirige essa sessão de tanta significação para a vida política do nosso partido e, naturalmente, para o país como um todo. Senhor presidente do Diretório Nacional do PMDB, Waldir Raupp, que tem tido uma atuação extremamente proficiente à frente da nossa facção política. Senhor ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, que já exerceu a presidência dessa casa e soube fazê-lo com a maior dignidade, e exercendo também a vice-liderança da maioria nesse plenário, naturalmente no instante em que o líder não era dos melhores, mas fora guindado essa posição, que era o colega que nesse momento ocupa a tribuna. Senhor presidente, ex-presidente da Câmara, presidente do Senado, Renan Calheiros, grande líder do partido, figura exponencial da vida pública, que sempre se posiciona em perfeita sintonia com os interesses do partido e do próprio país. Meu caro ministro Moreira Franco, que pontificou no Parlamento Brasileiro e hoje exerce cargo de confiança no governo da presidente Dilma, como ministro de Estado. Quero saudar os nossos vice-governadores, Jackson Barreto, vice-governador de Sergipe, e o grande deputado que nós agora o vemos projetar-se na estrutura administrativa de Brasília, que é Tadeu Filipelli, a quem homenageio nesse instante. Quero saudar a todos os senadores aqui presentes, sobretudo o nosso líder, que foi líder do governo, Romero Jucá, também proferiu um discurso aqui primoroso. E não deixaria de mencionar também o vice-presidente Michel Temer, que, cumprindo uma delegação oficial, se ausentou desse plenário para que pudesse levar a outros recantos do país, com a sua presença, a certeza de que o governo da presidente Dilma Rousseff, com o apoio do PMDB, vem procurando caminhar ao encontro das aspirações legítimas do próprio povo brasileiro. Quero saudar a dirigente. Senhor presidente, eu vou concluir interromper Vossa Excelência, comecei, só para nós. Mas espero que Vossa Excelência já constatou, e como eu falo muito devagar, pode ser que Vossa Excelência flexibilize o regimento e me permita falar um pouco mais. Ao contrário, eu quero honrar o discurso de Vossa Excelência, convidando para participar da mesa uma mulher que até agora nós não tivemos, a Fátima Pelagio, que é Fátima Pelagio, representante do PMDB. Quero saudar também, senhor presidente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vê que a minha intervenção era justa. Pois não. Obrigado, presidente. Quero saudar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e, através dele, todos os companheiros do Ceará, é o nobre senador Eunício Oliveira, que acaba de ocupar a tribuna e o fez com um brilho habitual. Enfim, saudar todos quantos participam dessa solenidade de tanta significação histórica para a nossa facção política. Eu acredito que a intenção do presidente Waldir Raupp em escolher o Senado Federal para que hoje nós comemorássemos os 46 anos de existência do PMDB tem uma significação que transcende apenas o aspecto cronológico para significar um fato de extraordinária significação que eu vou me permitir relembrar neste momento. Porque foi aqui, senhor presidente José Sarney, foi exatamente nesse plenário, quando se teve uma configuração daquilo que seria uma modificação substancial no facies político brasileiro. Foi aqui nesse plenário que no dia 1º de fevereiro de 1975, depois daquela grande e extraordinária arrancada de 1974, tomaram assento os 16 senadores que sinalizaram com a presença aqui nesse plenário
todos subindo a rampa do Congresso dentro de uma linha de harmonização de pensamento e de disposição de luta, para que nós fôssemos os pregoeiros de um novo momento que haveria de se instaurar em nosso país. Nós fomos mensageiros do povo, porque muitos de nós, e é o meu caso específico, no Ceará, onde a estrutura partidária era vigorosa, mas era frágil na composição dos seus órgãos de representação política, nós chegamos aqui com a intenção deliberada de buscar aquilo que seria o grande anseio, a maior aspiração de todo o povo brasileiro, que era o fim do regime de arbítrio, naquele momento em que cessaram as liberdades públicas e os direitos individuais. Chegamos aqui nessa mesma tribuna, pontificaram aquelas figuras excepcionais da vida pública brasileira, com coragem, com altaneria. Eles aqui pregaram realmente a democracia. Quantas e seguidas vezes, nesta mesma tribuna, aqui esteve o grande líder, naquela ocasião, Paulo Brossard, cujo nome eu pronuncio nesse instante com profundo respeito. Ele está lá no Rio Grande do Sul e certamente está sintonizando a TV Senado para acompanhar essa sessão. Ele vivencia, mesmo depois do exercício da magistratura, e ele foi um magistrado integérrimo enquanto integrou o Supremo Tribunal Federal, ele naturalmente faz um recuo na sua existência de homem de afirmação permanente de convicções, daquelas convicções que ele nunca negou. Quando prolatava qualquer sentença, ele não perdia a oportunidade de deixar na sutileza e da sua habilidade, da sua pena fulgurante, de deixar transparecer aqueles seus sentimentos direcionados exatamente por aquilo que ele sempre foi na vida, o grande político, antes de se transformar naquele magistrado excepcional que ascendeu à mais alta corte judiciária do país. Aqui estiveram Marcos Freire, com aquela vibratilidade incontida, pregando realmente a renovação dos costumes políticos brasileiros. Enfim, aqui estiveram todos nós, cada qual dando o seu recado e buscando a cada passo, a cada discurso e a cada proposta. E Vossa Excelência, presidente José Sarney, que teve exatamente essa oportunidade de presidir os dois poderes da República e soube fazê-lo com a maior dignidade. Vossa Excelência, então, vivenciou todos aqueles instantes que aqui se registraram, e esse plenário do Senado Federal, nas tardes em que ocupavam a tribuna os senadores recém-eleitos, esse plenário ficava superlotado. Às vezes, aqueles deputados mais entusiasmados queriam até ter assento na tribuna, na cadeira destinada aos senadores. Era uma participação decorrente daquilo que significava a emanação, não dos nossos próprios sentimentos, não. Era a emanação de uma explosão do povo brasileiro, que queria que nós interpretássemos aquele instante que era exatamente o de conseguir, no menor espaço de tempo possível, que se restabelecesse a normalidade político-institucional no país. E ao rememorar todos esses fatos, chegamos a nos reportar ao primeiro presidente do MDB, que era o general Oscar Passos, que compôs, naquela ocasião, os 20 nomes indispensáveis à existência formal do nosso partido, depois da extinção das forças políticas que naquela época no país. Quando se pretendeu, o governo de então pretendeu sinalizar com a normalização da vida política e institucional brasileira, nós convivemos algum tempo por Oscar Passos, até que surgisse aquela figura extraordinária de homem público. E quem sou eu, senhoras e senhores deputados, senhores convidados, quem sou eu para falar do grande Ulisses Guimarães? Aquele homem que quase todos os dias
Me acordava, eu era tesoureiro do partido e dele era incumbido de algumas missões que ele achava que nós poderíamos cumpri-la com dignidade dentro daquela preceituação ética em que ele sempre se conduziu na vida pública. Ele me delegava incumbências para que eu buscasse até entre setores do governo com os quais nós não tínhamos convivência, no caso do Ministério da Justiça, ocupado por um conterrâneo que ali se alçara naquele momento de tantas dificuldades institucionais. Eu era como que o emissário para buscar as alternativas que nunca chegavam. Mas até que nós, aos poucos, conseguimos aquilo que era o grande momento, que era o da Assembleia Nacional Constituinte. E estou repassando esses fatos todos, porque eu os vivenciei e não quero guardar comigo, no recôndito do meu espírito, do meu coração, aquilo que significou a grande hora do partido. O partido reclamava abertura e a abertura começou a chegar lentamente, lenta e gradualmente, como preconizava o ex-presidente desta casa, o saudoso Petrônio Portela. Realmente, e foi nessa abertura política que se conseguiu, graças à pressão popular através do PMDB, que nós enfrentamos dificuldades, sim. Quando se pressentia que a abertura política se desdobraria inapelavelmente, nós mandamos à televisão, senhor presidente, e a recordação viva que eu pretendo fazer nesse momento. Nós mandávamos à televisão, naqueles momentos em que realmente se pretendia caracterizar o início de um processo de democratização do país. Nós mandamos à televisão 4 grandes companheiros, o presidente Ulisses Guimarães, o líder Franco Montoro, o então PMDBista, depois pedetista, Alceu Colares, e mandamos com ele também o líder na Câmara dos Deputados, Alencar Furtado. E aí, depois de um programa que praticamente revolucionou a opinião pública brasileira, nós, estarrecidos, decepcionados, frustrados, assistíamos o quê? A cassação de Alencar Furtado. No mais traumático episódio que podíamos ter vivido naquela ocasião, porque estavam na doce ilusão de que se descortinaria diante de todos nós um panorama de normalidade, de uma abertura política que haveria de se positivar, não pela generosidade dos que dominavam o país, mas como uma imposição da própria conjuntura que inadmitia a procrastinação de um quadro que era extremamente danoso para a imagem do país no interior. E vieram os outros episódios, a anistia ampla, geral e restrita com a chegada dos exilados. E ainda me lembro, nesses instantes finais, até pelo avançar da hora, senhor presidente. Eu sei que eu disporia hoje talvez de 10 minutos para isso, presidente. Eu ainda recordo o que foi, senhoras e senhores. Talvez eu não sei se os meus olhos ainda visualizem aquele espetáculo monumental e deslumbrante quando, no estado de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, diante de 1 milhão, 1.200.000, para aqueles calculistas era 1.400.000 pessoas, nós estávamos ali ao lado dos nossos líderes de maior preeminência na época. Era Franco Montoro, era Tancredo Neves, era José Sarney, era Teotônio Vilela, que já com a saúde abalada, falo, portanto, direcionando aqui as minhas palavras para o seu conterrâneo Renan Calheiros, o tradição velho, mas o combalido, mas sempre forte de espírito, Teotônio Vilela, soltava aquele pombo da paz para sinalizar o nosso desejo firme de chegarmos ao reencontro de todos os brasileiros na concretização do processo democrático. E aí, no lance final desse discurso, eu dizia, conseguimos a Constituinte, a vitória
a vitória de Tancredo numa eleição que foi indireta, porque a direta não foi possível, a eleição de Tancredo Neves, sim. Mas nós continuamos aquela luta, Tancredo, depois Sarney, naquele imperativo que nós não sabemos explicar, Sarney assumia com a responsabilidade de um homem público experimentado, que, sentindo as sutilezas do momento, ele esperava, como presidente da República, conduzir a nação como ele o fez, sapientemente, esperando que na manifestação de uma Assembleia Nacional Constituinte nós buscássemos tudo aquilo que pudesse significar na época a aspiração justa e legítima do povo brasileiro. E quem estava à frente da Assembleia Nacional Constituinte? E eu parece que às vezes, quando me demoro, senhor presidente, e demais autoridades da mesa, quando me demoro no meu gabinete, preparando alguns pronunciamentos e pareceres na Comissão de Justiça da Casa, eu parece que ainda ouço aquela voz tonitruante de um homem que se transformou legenda para todo o país. Aquele homem que dizia, no embate da Assembleia Nacional Constituinte, ele dizia, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Era o grande Ulisses Guimarães conclamando a todos nós para o cumprimento do dever, a fim de que pudéssemos legar ao país uma carta em que estivesse espelhadas as aspirações, tivesse espelhados os anseios e as reivindicações. E ainda recordo, nesse final de pronunciamento, ainda recordo que naquela tarde memorável, inesquecível para todos os brasileiros, Ulisses Guimarães e Sarney estavam ao seu lado para prestar o compromisso formal diante da carta, e eu estava, coincidentemente, vizinho ao presidente José Sarney. Veja, presidente, como nós estamos vinculados, até nesses momentos, se estamos afetivamente, e se ele tem aquele respeito pela sua austeridade, pela sua dignidade, pela postura, a história fez com que, dessas projeções, aqui seguidamente trazidas a esse painel, me colocam Ulisses Guimarães, José Sarney e Mauro Benevides. Então é esse quadro que memorizamos e memorizamos hoje no plenário desta casa para dizer aos presentes. A carta está aí. Esse momento de hoje do PMDB é de tanta significação, mas a significação não seria tão perfeita se nós não fizéssemos esse realce merecido àquele homem que, cognominado de senhor direta, se transformou numa verdadeira legenda para todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Obrigado.